Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Quem vos fala é Hackerware 6. Eu faço seminário no Seminário Sul, sou membro da PIB do Rio, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, situada na rua Frei Caneca 525, no Estácio, região central do Rio de Janeiro. Somos batistas tradicionais vinculados à Convenção Batista Brasileira. Temos culto EBD 8h45 da manhã, domingo, culto às 10, matutino, vespertino às 18 horas. União de treinamento às 14 horas, 16 horas. 14 não, 16 horas. Culto de quarta-feira é o culto de oração, né? Às 7h30 da noite, 19h30, salvo engano. Bem, senhores, o que me leva a falar com vocês, rapidamente, é a passagem do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Vou falar sobre Zaqueu, o publicano. Sempre lembrando que Mateus também era publicano, cobrador de impostos. Ele cobrava impostos para Roma, né? Para o rei Herodes também, para Roma. Então não eram figuras queridas, nem Mateus e nem Zaqueu, né? Já falando do Evangelho de Lucas, algumas observações, tá? O Evangelho de Lucas, Evangelho significa boa notícia, espero que todos que estejam assistindo, né? Boas novas, né? Sabe que Evangelho, né? Evangelion, tá? Vem da ideia de boas novas, né? No caso, a mensagem de Cristo, do amor de Cristo, né? E a mensagem redentora, né? Acerca do sacrifício vicário, substitutivo de Cristo. Então, Lucas, a etimologia do nome Lucas tem o sentido de luminoso, para dar a ideia de sábio, né? Lucas, ele não era apóstolo, ele não teve contato direto com Cristo, mas foi discípulo, foi discípulo e amigo de Paulo ou São Paulo, né? O apóstolo Paulo. Um homem muito sábio, inteligente, grego, né? Talvez judeu da diáspora, aí eu não sei, bem provável que sim. Tá? Grego. Obviamente se converteu ao cristianismo, muito culto, né? Escreveu, né? Esse evangelho é atribuído a ele, dadas as características literárias, né? E técnicas. Ele era uma pessoa que cuidava das pessoas, né? Seria uma função semelhante ao médico hoje em dia, né? Mas o pessoal fala, Lucas era médico. Não havia muita medicina naquela época, mas havia algo embrionário, né? Então, Lucas, né? Colheu esses depoimentos, teve contato com os apóstolos, né? Aqueles que estavam vivos ainda, provavelmente com Maria, mãe de Cristo, né? E ele é atribuído também o livro de Atos dos Apóstolos. Como é que se dão essas atribuições? Pela doutrina majoritária, né? E pelos concílios cristãos que foram realizados, né? Desde o século IV, V, né? Até então, né? Tivemos vários concílios, né? E aí, pelo estilo literário, uma série de estudos, né? Chegaram a essa conclusão e a igreja, por tradição, atribuiu, né? Esse evangelho a Lucas. Tá? Esse evangelho foi escrito por volta de do ano 60 do primeiro século, tá? E Lucas, a abordagem de Lucas, né, ele enfatiza um Cristo humano, 100% Deus, 100% humano. E ele enfatiza as características humanas de Cristo. Isso é interessante. Esse é o diferencial dele, né? Talvez por ele ser da área, né? Ele gostar de medicina. Não era medicina, mas é como se fosse, né? Ele enfatiza essa coisa mais voltada para a humanidade do Cristo, né? Bem feitas essas considerações, vamos lá. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, olha, no início já está cheio de informação. Jericó era uma cidade rica, um entreposto comercial, era uma cidade que tinha fortaleza, que tinha aqueduto, tinha piscinas e há quem diga que tinha um palácio de verão do rei Herodes, né? Herodes o Grande. Herodes era que nem Dom Pedro, tá? Tinha Pedro I, Pedro II, então tinha um monte de Herodes. Então, dessa época era chamado de Herodes o Grande, tá? E era o rei, né, dos judeus e havia, né, a colonização romana nessa época. E essa cidade de Jericó é como se fosse uma cidade muito rica. Facilitava
né, a cobrança de imposto, até porque ele era um entreposto comercial, era caminho para a Transjordânia. Então Jesus entrou nessa cidade rica, né? Jesus atravessava a cidade e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos, Zaqueu, tá? E o nome Zaqueu, aí que é o paradoxo, né? Zaqueu, ou a ironia, né? Zaqueu significa justo, né? É honesto, né? Esse nome é usado no meio cristão, né? Mas esse Zaqueu aqui era um corrupto ladrão, né? Era ladrão, com certeza. Eis que o homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Bom, ele era de pequena estatura, física e metaforicamente, né? Ele era baixinho e era um grande ladrão e ricão, né? E Zaqueu, apesar desses adjetivos negativos, né? Apesar de ser uma pessoa complicada, né? E dificultava a vida das pessoas e cobrava até o que não era devido, isso gera até mortes, né? Porque acaba, mesmo naquela época, mas em qualquer época, né? Você cobrando a mais, né? Pessoas eram cobradas e provavelmente mortas, né? Quando não tinham o que pagar, né? Então, quer dizer, obviamente houve muita injustiça e muito sangue sendo derramado, né? E mesmo diante de ser uma pessoa ruim, ele queria ver Jesus. Jesus já havia alguma notoriedade à época e ele queria ver Jesus. E ele querendo ver Jesus, procurar ver Jesus, que ele faz? Ele sobe numa árvore, tá? Ele sobe numa árvore. O pessoal deu nome à árvore, tudo não vejo muita relevância, até porque a árvore não era tão difícil de subir assim pelo que eu li, tá? Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Aí ele, por causa da multidão também, porque eu acho que se ele ficasse perto da multidão, o pessoal matava ele, né? Porque, né? O pessoal não gostava dele, por isso ele pequeno estudo. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, na árvore, né? A fim de ver Jesus. Por quê? Porque ele havia de passar por ali. Então ele subiu na árvore, porque Jesus ia passar, ele foi subir na árvore. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Olha, eu vi o pastor Saião pregando e foi interessante. Como Zaqueu era pequeno, né, pequeno fisicamente, e um ser humano desprezível, e ninguém queria ter contato com ele, e você fala, se ele chegasse perto da multidão, talvez alguém agredisse ele ou até matasse. Quando Jesus entra na cidade, né, Jacó, e vê Zaqueu lá em cima, o Saião falou que talvez seja a primeira pessoa que olha para o Zaqueu, né, de baixo para cima, né? Porque geralmente, como ele era baixo, deveria ser bem baixinho, né? Ele sempre estava olhando as pessoas para cima, né? Poderia ser complexado, né? Não sei. O fato é que Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Quer dizer, Jesus chamou pelo nome, né? O vocativo, mandou ele descer depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Quer dizer, apesar de ser um ser humano deplorável, Zaqueu esteve disposto a abrir o coração dele para Deus. E quando Jesus o chama, ele já desce com alegria. E até teólogos sustentam que ele sobe uma pessoa e já desce outra. Que ele já desce convertido, né? E ele fez parte, né, desse plano divino naquele momento, né? E para vocês verem, às vezes uma pessoa é deplorável, às vezes uma pessoa é má, né? Mas a graça de Deus, que é o favor e merecido, é estendido a todos os seres humanos. Devemos refletir sobre toda pessoa pode vir, né, a se converter, né? Por aí na sociedade até o pessoal debocha, né? Ah, fez um monte de coisa e virou crente. Olha, se o cara vira crente, se converte e vira uma nova pessoa, né? Obviamente ele deve ser responsabilizado criminalmente, civil, seja lá o que o cara fez, responsabilidade civil, criminal, administrativa, funcionário público. Mas ele tem o direito de ter uma segunda chance e de se regenerar, e Deus, como já me disseram uma vez, e de fato Deus muda o caráter da pessoa, quando a pessoa está disposta a mudar. Já vi vidas serem transformadas, né? E nós todos somos pecadores, temos nossos erros, não somos melhores que ninguém. Então Zaqueu, ele escuta o chamado de Cristo, ele desce rápido e com alegria, já provavelmente convertido.
Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Olha, aquela velha história, né? Os religiosos, fariseus, saduceus, né? E tantos outros, né? Sempre murmurando, né? E criticando, né? O Cristo por salvar pessoas perdidas. Cristo veio para os perdidos, até porque todo ser humano é perdido. Você pode discordar disso, não tem problema, mas com o problema havido no Éden, né? O pecado do homem e da mulher, a gente acha que foi Eva só que pecou, não foi a humanidade que pecou ali. Adão também pecou, os dois pecaram, entendeu? Houve ali a queda do homem. E aí surge o pecado, né, original, né? Que é da nossa natureza, senhores. Que dali é um retrato da nossa natureza, principalmente quando a gente se afasta de Deus, né? Ou quando a gente não conhece Deus, e Deus é amor, né? É amor, amarás teu Deus sobre todas as coisas e amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas aqui desceu depressa e eu recebo com alegria. Todos os que viram isso murmuravam. Então, as pessoas sempre reclamando, né? Dizendo que. Dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Senhores, eu vi uma tirinha uma vez que um fariseu interpelava Jesus. Por que você come e bebe com os pecadores? Jesus olha para ele e fala: querido, se eu não comer e beber com os pecadores, eu vou comer sozinho. Vamos lá, o fariseu e alguns segmentos judaicos se achavam sem pecado, tá? Eles acham que eles não têm pecado, que eles não falham, né? Talvez já devam achar que são perfeitos. Mas não é só o judeu, não é um discurso antissemita não, tá? Outras religiões também acham isso, as pessoas se acham melhores umas que as outras, não só em religião, mas do ponto de vista social também. Senhores, somos todos falhos, deveríamos ser mais cooperadores, deveríamos ser mais solidários, mais presentes, julgar menos. Isso tudo que eu estou falando serve para mim, que eu sou um ser humano em construção e tenho vários defeitos, tá? Então, assim, não vai adiantar você murmurar, né? Melhor dizendo, pelos atos bondosos de Deus e pela graça. A graça que a gente não compreende, Senhor. A graça é o favor imerecido. Não toca, não cabe a gente tentar entender os desígnios de Deus. Às vezes nós temos que obedecer. Você pode criticar, sim, pode criticar Deus com respeito, tudo, né? Conversar com Deus em oração e questionar algumas coisas, né? Se desviar, acho bobeira. Deus vai continuar sendo Deus, você vai ser apenas uma pessoa desviada. Deus veio para todos os perdidos. Nós somos os perdidos. Quando se converte, a gente vira pecador redimido, né? Ou um redimido pecador, né? E confessamos os nossos pecados para Deus nos purificar, né? E pedimos perdão, esse diferencial. Então não vai adiantar murmurar, não vai adiantar ficar criticando, né? Ele era reiterado. Ele come e bebe com gentios. Ele se hospedou na casa de Zaqueu. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: como é que Zaqueu já desce da árvore convertido? Veja bem. Olha o que ele disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes. Ele provavelmente roubou, mas ele devolveu, ele restituiu, né, em dobro, né, e se ele, com que ele fez besteira, ele fez 4 vezes. O fato é que Cristo viu que ele tinha se convertido, viu que ele iria cumprir o que ele falou, né? Então Jesus lhe disse, olha só o que Jesus disse para ele: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Abraão era o pai da fé. Então, a fé de Zaqueu, a conversão dele, fez com que Jesus falasse que a salvação veio à casa dele, que reconheceu ele como filho de Abraão, como alguém que foi o pai da fé e uma pessoa convertida. O Zaqueu se tornou uma pessoa convertida. Aí vem uma coisa mais interessante que tem a ver lá com o pessoal reclamando do murmúrio, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhores, quem é justo perante Deus? Nenhum, ninguém. Nem eu, nem você, né? As poucas pessoas que me assistem, muito obrigado por você assistir. A ideia aqui é transmitir o Evangelho, tá? Então, senhores, Zaqueu, um publicano, um ladrão, que escutou falar uma pessoa de Jesus, viu
a possibilidade de transformação da sua vida, e diante disso, das adversidades, diante dos problemas que ele mesmo causou, porque o causador dos problemas foi ele, né? Ele resolve, numa postura humilde, tentar enxergar o Cristo de algum lugar. Ele sobe, né? Um sicômoro, numa árvore, uma figueira. Ele sobe naquela árvore. Tá? E Jesus vê ali o desejo dele, o ardor dele de se converter, de vê-lo. Jesus vê ali o desejo, ó, quer me ver, Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou à sua casa, né? E ele desce com alegria, Zaqueu desce com alegria, né? Já convertido, e já demonstra a necessidade de reparar o que ele fez de errado. E é isso que nós devemos fazer, reparar o que nós fizemos de errado, pedir perdão, desculpa, restituir, tá? E Jesus termina, né? Porque o Filho do Homem, Filho do Homem é Jesus. Filho do Homem, com Jesus fala, Filho do Homem é Jesus. Veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para todos nós, veio para nos buscar, para nos salvar, veio para te buscar, para me buscar. Então, seja humilde diante de Deus, seja simples, faça as tuas orações, siga teu caminho de fé, não murmure, tá? Respeite o próximo, ame teu próximo como eu, Cristo, vos amei. Tá? A mensagem é essa. Quem puder, leia o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, tratando de Zaqueu, o publicano, tá? Espero que essa mensagem leve, né, algum conhecimento para o irmão, que o irmão sinta a presença de Deus, o irmão, a irmã, e que haja transformação sempre em nossas vidas, sempre a busca pela palavra de Deus, sempre que o irmão tenha sempre esse desejo de conhecer mais da palavra de Deus, e que todos nós sejamos instrumentos uns para os outros de transformação e de comunhão, né? Assim a gente vai cumprir a missão Dei, né? Que é o ide, pregai, levar o evangelho a toda a criatura, até os confins da terra e até que Jesus volte. Maranata, vem Jesus. Um grande abraço, boa tarde para você. Vamos fazer uma oração rápida. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta palavra, obrigado por este dia, 13 de maio de 2025. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja com os que sofrem, seja com os que se alegram no caso, seja com todos nós, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, que a gente saiba perdoar as pessoas, que a gente saiba pedir perdão. E estreita sempre é a porta que leva até o Senhor, Senhor. Mas nós precisamos sempre de Ti. Agora, em nome de Jesus, amém.